Olha só, pessoal, às vésperas do famigerado, a essa altura do campeonato, né, plebiscito que vai acontecer na Venezuela, organizado pelo Nicolás Maduro, para consultar a população venezuelana a respeito da anexação de uma parte da Guiana, né, do rio Essequibo para o oeste lá, né, daquela parte toda que equivale a 60% do território atual da Guiana, né, nas vésperas disso acontecer, o Tribunal de Haia se manifestou aí contrário à Venezuela, favorável à Guiana, dizendo que o país aí de Nicolás Maduro não deve realizar esse plebiscito, porque realmente é uma coisa totalmente inaceitável que viola a soberania de um país que teve aí a sua integridade territorial reconhecida então por esse organismo aí que é quem define esse tipo de situação na atualidade. Já o Nicolás Maduro, em resposta a isso, né, depois da decisão da corte de Haia, subiu o tom e disse que ele vai defender Essequibo, né, que é o nome da região também. Não faz o menor sentido isso que ele está falando, mas é coisa de ditador realmente. E você sabe bem como é que funcionam as eleições por lá. Você sabe já, na certa, qual é o resultado desse plebiscito, o resultado que vai sair dessa história. Acredito que o plebiscito que vai ser amanhã, né? Estou gravando isso aqui no dia 1º, mas certamente o vídeo vai ao ar no dia 2. O tal do plebiscito aí famigerado vai ser feito no dia 3 de dezembro. Então a gente já sabe o resultado disso. Toda a votação na Venezuela é maceteada, o Maduro quer apenas um pretexto para eventualmente fazer a sua invasão. Não tenho certeza se vai acontecer, mas o tom está subindo de todos os lados. Então vamos ver o que o Tribunal de Haia falou a esse respeito, qual foi a resposta do Nicolás Maduro e conversar novamente aqui a respeito da possibilidade, que não pode ser descartada em absoluto, de começar uma guerra aqui na América Latina, na região aqui, não se considera América Latina porque a Guiana não faz parte, mas na América do Sul, aqui pertinho do Brasil mesmo, uma coisa assim bastante assustadora, principalmente porque nós estaremos do lado errado nessa história. Mas antes de nos aprofundarmos nesse tema, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, porque eu estou perdendo inscritos aqui no YouTube, o canal não está crescendo, o número de inscritos pelo menos, então realmente eu conto com sua ajuda, com sua colaboração. Se você assiste o meu canal, mas ainda não se inscreveu, quebre esse galho, me dê essa força, porque realmente estou precisando, né? Mais uma vez trago o mapa aqui para nós nos situarmos a respeito de qual é a área em disputa aqui nessa questão. Não é exatamente uma disputa, porque ninguém além da Venezuela acredita que essa parte toda pertença ao território venezuelano, né? A fronteira da Guiana com a Venezuela é essa aqui onde está pontilhado. Entendo que o pessoal aqui do Google Maps, que é onde eu estou olhando isso, considera algumas regiões de disputa aqui como um tracejado, né? Você pode ver que aqui na Guiana tem vários mesmo, né? Na região da Guiana como um todo, aqui onde tem a Guiana Francesa, o Suriname e essa Guiana de colonização britânica. Mas o que nos interessa aqui é essa área que vem a partir, né? Segue a oeste do rio Essequibo, que é esse rio que corre por aqui, onde existe uma grande quantidade de petróleo a ser explorado, diga-se de passagem, né? Mas o rio vai correndo aqui em direção ao sul e ele vai delimitando de forma bastante assim clara qual é essa região. Acho que aqui no final que o rio já não passa mais, mas na maior parte do período toda a área a oeste do rio Essequibo é reclamada pela Venezuela, então, que estaria interessado, então, em se apropriar de mais da metade, bem mais da metade do território da Guiana, que iria se resumir apenas a essa pequena faixa de terra aqui, conforme você pode ver, caso as exigências da Venezuela fossem atendidas. Então, o Tribunal de Haia, com base nessas ameaças, né, a gente tratou aqui no canal, inclusive, de militares venezuelanos já se preparando. Quer dizer, o referendo nem foi feito ainda, o governo da Venezuela já está tomando suas providências para um possível ataque para o território da Guiana, mas essa Corte Internacional de Justiça, então sediada em Haia, de onde vem aí o seu nome de Tribunal de Haia, decidiu hoje, dia 1º de dezembro, tomar uma decisão contrária à realização desse referendo, que, conforme eu disse, vai ser no dia 3, né? Então, eles disseram o seguinte aqui, que a Venezuela deve abster-se de tomar qualquer ação
que modifique a situação que atualmente prevalece no território em disputa, onde a República Cooperativa da Guiana administra e exerce controle sobre a área, né? Então aí a decisão também diz que nenhum dos países deve tentar qualquer ação que agrave essa situação que existe atualmente, que é uma disputa já de muitas décadas, né? Então segue aqui a decisão da corte, né? A corte considera que, à luz da forte tensão que atualmente caracteriza as relações entre as partes, as circunstâncias descritas apontam um sério risco de a Venezuela adquirir, controlar e administrar o território em disputa. É uma grande verdade. Para os Estados Unidos já estarem, inclusive, planejando um apoio, uma organização militar com a Guiana, eu tratei disso aqui no canal também, falando como esses planos provavelmente já são antigos. Acredita-se sim há algum tempo que o Nicolás Maduro possa tomar de fato essa decisão, que seria terrível sob todos os aspectos, né? Então, colocam aqui o seguinte ainda o pessoal da corte, né? Há um real e iminente risco de irreparável prejuízo ao direito plausível da Guiana antes que a corte tome sua decisão. Ou seja, o que eles estão dizendo é que o Tribunal de Haia não tomou a decisão definitiva a respeito de a quem pertence essa área aqui. O martelo não foi batido, porém, o que eles disseram atualmente é que a Venezuela não tem direito de reivindicar isso para si. No atual momento, na atual situação, quem detém o controle daquela área é a própria Guiana. A coisa não pode mudar por vontade ou capricho do Nicolás Maduro aí nesse caso, né? Então aqui, olhando no Twitter do Hoje no Mundo Militar, a gente vê um pronunciamento que o Nicolás Maduro fez hoje mesmo, né, dia 1º de dezembro, logo após a questão do Tribunal de Haia ali, inclusive, né? Então, ele disse o seguinte, que a Guiana, olha só a bizarrice, né? A Guiana é uma grave ameaça para a estabilidade e a paz. Mas como assim? O país está quietinho ali no canto deles há um tempão. Você sabe, eu falei isso aqui no canal, né? A proporção de militares da Venezuela em relação à Guiana é de 500 venezuelanos para um militar guianense, sei lá como é que é o gentílico, né? Mas na proporção desse nível, como que um país com um exército tão pequeno, acho que, sei lá, tem 6.000 militares na ativa lá na Guiana, como um país com um exército tão pequeno pode ser considerado por alguém como uma grave ameaça para a estabilidade e a paz? Só se for para a estabilidade do próprio país, que não consegue se defender sozinho, né? Aliás, por isso que a Venezuela tem tanto empenho em invadir a Guiana, porque realmente seria algo muito fácil caso não tivesse os Estados Unidos colaborando nessa história. Seria aí uma brincadeira de criança, provavelmente fariam isso sem conflito, porque não tem como bater de frente com um exército tão numericamente superior assim, né? Nicolás Maduro disse mais, né? As medidas tomadas nas últimas semanas são simplesmente uma insolência contra toda a paz no continente. Olha que absurdo isso aqui. Ele está fazendo um referendo para anexar parte de outro país. Essas são as medidas tomadas nas últimas semanas. Parece que ele está falando dele próprio. Aliás, ninguém exemplifica tão bem aquela história, né? Uma frase que é atribuída ao Lenin, não sei se é dele de verdade, né? Um conselho que ele dá para os opositores ideológicos do regime, que é de você acusar os seus opositores de fazer o que você faz e de falar o que você fala. É exatamente isso. Tudo o que o Nicolás Maduro está falando a respeito da Guiana se aplica ao governo dele, se aplica à Venezuela. Ele é uma ameaça para a estabilidade e a paz na América do Sul. Ele, né, o governo dele, está tomando medidas que são insolentes contra a paz no continente, né? Então ele segue dizendo que a Guiana se torna uma ameaça à paz, à estabilidade e ao direito internacional em toda a região do Caribe. Isso é um absurdo. A Venezuela tem feito isso já há muito tempo, né? Inclusive, aí o governo do Nicolás Maduro está muito alinhadinho nesse sentido. O Padrino Lopes, que é o ministro da Defesa do Maduro, ele acusou a Guiana de ser imperialista, né? Um país que está às vésperas de ser invadido por outro, perder mais da metade do seu território, é imperialista. Como isso? Um país que diminui de tamanho, que perde território, como que um país desse é imperialista? Imperialista é a Venezuela que quer se apropriar de algo aqui que não lhe pertence. Não, o pessoal fala inglês nessa região, inclusive, um absurdo total. E aí ele afirma então, né, o ministro da Defesa do Maduro, que a Venezuela vai marchar contra
o imperialismo da Guiana, né? Realmente um absurdo total aí, né? Nicolás Maduro se manifestou a respeito aí da decisão do Tribunal de Haia, da Corte de Haia. Eles disseram que vão defender esse equívoco, mas defender de quê? De vocês mesmos, né? Que absurdo, essa região está lá vivendo numa boa junto da Guiana, o pessoal está levando sua vida em paz, e agora o Nicolás Maduro vem com essa de não, vamos defender esse equívoco, né? Olha o que ele falou. Nossa pátria se caracteriza por suas mulheres e homens corajosos. Não deixaremos que ninguém nos tire o que nos pertence, nem trairemos os nossos princípios, defenderemos esse equívoco, né? Uma coisa completamente absurda, completamente bizarra, né? Aqui está o grande ponto, né, que deve ser levado em consideração e que explica o interesse do Nicolás Maduro nessa história. A primeira grande explicação é todo governo ditatorial fraco, enfraquecido, que já está desgastado, trata logo de declarar guerra a alguém, se envolver em um conflito, porque isso dá uma sobrevida ao governo. É o que está acontecendo na Rússia atualmente, né? Por que Vladimir Putin iniciou uma série de conflitos, aliás, mas de forma mais específica, o conflito lá na Ucrânia? Porque ele está enfraquecido e ele precisa disso para tentar se manter no poder. Nicolás Maduro também, né? Então, aqui tem uma região, aliás, tem militares brasileiros aqui nas proximidades, né? Mas o grande ponto é o seguinte, esse é o território de Essequibo, né? A oeste do rio Essequibo, conforme eu falei, e o grande ponto é que existe uma parte substancial do mar territorial da Guiana que possui aqui o bloco de petróleo Stabroek, sei lá como pronuncia isso, e que tem uma quantidade gigantesca de petróleo lá, acho que são 60% do total do pré-sal que foi encontrado no Brasil nesse pedacinho aqui apenas de mar, né? Então tem aqui uma comparação em relação às populações e aos exércitos, né? Olha só, eu falei que eram 6 mil, na verdade são 4 mil militares na ativa lá na Guiana, com 3.600 na reserva, realmente uma coisa praticamente simbólica, não é? Uma população de 800 mil habitantes, sendo 235 mil nessa região aqui, do Essequibo, né? E enquanto isso a Venezuela tem aí 117 mil militares, maior parte deles na ativa, e mais 220 mil paramilitares que poderiam participar dessa história, né? Tudo aqui vai depender do resultado do plebiscito, mas eu não boto fé nesse caso, a gente sabe como é que funcionam as eleições por lá. E o grande ponto aprovado no plebiscito o sim para a anexação do Essequibo, o que o Nicolás Maduro vai fazer logo na segunda-feira? Esse é o grande ponto. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.